A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje estaremos meditando sobre a presença de Deus. O nosso tema é a presença de Deus. Como é bom podermos desfrutar da presença do Senhor, buscarmos a presença do Senhor sempre. E quando, amados, nós buscamos a Deus, nós estamos em intimidade com Ele, nós podemos usufruir da alegria, da paz, porque a presença do Senhor em nós nos traz alegria e nos traz paz. E agora nós vamos estar lendo alguns textos bíblicos que através desses textos nós vamos entender o que é estar na presença de Deus. Amém? Então vamos lá, o primeiro texto que estaremos lendo está em Gênesis. Olha, Gênesis 2, de 15 ao 17. Assim que o nosso Deus, Ele formou o homem. Olha o que ele fez, a atitude que ele teve com o homem. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e guardar. Então, o homem foi colocado no jardim para cultivar o jardim e guardar o jardim. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, isso aqui é a palavra de Deus para Adão. Tem pessoas que às vezes ouvem essa palavra e falam assim: puxa vida, mas Deus fez o homem, colocou no jardim, por que tinha que colocar essa árvore lá, junto com as outras, para o homem poder pecar? Olha, Deus não fez com esse propósito. O propósito de Deus não era que o homem comesse essa árvore, mas se ele comesse da árvore da vida, ele teria vida eterna. Mas ele foi comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus falou que no dia que dela comer, certamente morrerás. Então eles iam experimentar a morte. E essa morte, amados, é a separação de Deus. Ali, a separação, né? Que depois nós vamos observar que depois que o homem pecou, o que aconteceu com o homem? Então aqui nós vamos ler o outro texto que está em Gênesis 3. Olha o que aconteceu. O homem, Adão, e a mulher, Eva, eles desobedeceram a Deus. A mulher, ela foi criada depois do homem, ela foi formada depois do homem. Né? Aqui fala que Deus fez cair um pesado sono sobre Adão, e quando ele adormeceu, ele tomou o quê? Das suas costelas, fechou a carne no lugar, e da costela de Adão, Deus formou uma mulher e a trouxe ao homem. Então, Deus fez a mulher para o homem. Isso é o princípio. O princípio de tudo. Deus fez uma mulher para o homem. E aqui nós vamos observar que após eles desobedecerem, eles foram tentados, né, pela serpente. E após desobedecerem, eles, olha a atitude deles em relação à presença de Deus. A palavra diz, né, que Deus, ele falava com o homem. Ele falava sempre com o homem. E sempre o Senhor, né, ele buscava essa intimidade com o homem. Mas depois que os dois pecaram, olha o que eles fizeram. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença de Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim.
Então, o que eles fizeram? Assim que eles desobedeceram, eles se esconderam de Deus. Eles se esconderam. Quantas pessoas não estão querendo se esconder de Deus? Mas não tem jeito de esconder de Deus. Porque o nosso Deus, Ele é onipresente. Ele é onipresente. Ele está em toda parte. Ele está nos céus, Ele está na terra. Olha, a presença deles, a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor contemplam a todos. Todos. Os olhos de Deus estão contemplando. Por quê? Porque Ele é onipresente. E aqui, quando eles esconderam e chamou o Senhor Deus ao homem, Ele perguntou. Deus não chamou a mulher, Deus chamou o homem. Porque a responsabilidade Deus colocou foi na mão do homem. Foi na mão do homem. Deus criou a mulher ali, tirando daquela costela. Por quê? Porque o homem estaria protegendo a sua esposa. E aqui Adão, ele não estava perto de Eva, quando Eva foi enganada. Ele chegou depois. Ele distraiu um pouco da preciosa mulher que o Senhor colocou nas tuas mãos. E foi aí que a mulher foi tentada, caiu na tentação e pecou, desobedecendo a Deus. E quando o homem viu que ela, ele viu e ela falou para ele, vendo a mulher e a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também a seu marido e ele comeu. Então eu penso assim, que ela foi tentada, ela comeu. Quando ela estava comendo, o marido chegou, aí ela ofereceu para ele também, ele comeu. Ele comeu junto com ela, os dois desobedeceram a Deus. E aí nós vamos observar que eles se esconderam da presença de Deus. E aqui, amados, nós vamos observar na palavra que nós não devemos esconder da presença de Deus. Nosso Deus, Ele é um Deus de amor. Ele nos conhece. E Ele enviou Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. E para que, através de Jesus, a palavra fala que o véu, ele se rasgou de alto a baixo, para que o homem tivesse acesso aos santos dos santos, para que o homem tivesse acesso a Deus através de Jesus Cristo. E através de Jesus nós podemos ter acesso ao Pai, ao nosso Pai Celestial, através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, amados, não podemos ficar desejando se esconder de Deus. Deus, Ele deseja que nós nos aproximemos dEle, porque a presença do Senhor, ela é maravilhosa. Nós vamos observar aqui em Salmo 16, aqui quando Davi, ele faz aqui, olha o que Davi fala, olha que lindo. Aqui fala, bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, em segurança. Nem permitirás o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Olha que lindo, amados. Então, na presença do Senhor há o quê? Há plenitude de alegria e há delícias perpetuamente. Então, nós devemos fazer, olha, estar buscando sempre a presença do Senhor nas nossas vidas. E isso como? Como buscar? Buscando, amados,
amados, a palavra de Deus é um manual para nos ensinar. E aqui nós vamos observar aqui, amados, que quando fala que Adão e Eva se esconderam, uma das palavras que eles falaram é que eles tiveram medo. Por que eles tiveram medo? Porque eles desobedeceram. Eles não tinham vergonha de estar nu. Mas assim que eles tiveram o conhecimento do bem e do mal através da árvore, do conhecimento do bem e do mal, eles viram que estavam nus e eles tiveram medo. Olha, eu quero te dizer que não precisa você ter medo de Deus. Deus é um Pai maravilhoso. Ele é um Deus de amor. Por isso Ele nos deu Jesus Cristo. Ele falou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o desejo de Deus, amados, é que nem eu e nem você venhamos a perecer, mas que nós venhamos ter a vida eterna através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E aqui nós não precisamos ter medo. Nós precisamos simplesmente obedecermos a palavra do Senhor. Precisamos praticar a palavra. Jesus falou que é necessário que nós venhamos ser praticantes da palavra. E aqui, amados, nós vamos ver aqui, quando aqui fala em Mateus 4, vamos observar a atitude do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui em Mateus 4 fala sobre a tentação de Jesus, aquele momento em que nosso Senhor Jesus Cristo ele foi tentado pelo diabo e ele estava no deserto. E ele estava o quê? Com fome, porque ele tinha jejuado 40 dias e 40 noites. Jesus estava com fome. E ali veio o diabo para o tentar. Mas o diabo, ele usou a palavra, ele fez, mas Jesus ele resistiu ao diabo. Ele resistiu ao diabo. E aqui nesse texto, quando diz assim, olha o que o diabo falou. Levou ainda o diabo, aqui está o 4:8, tá, gente? De 8 a 11, diz assim, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Olha a resposta de Jesus. Então lhe ordenou. Jesus, ele ordenou ao diabo, quando o diabo falou isso com ele. Ele deu uma ordem e falou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso deixou o diabo e eis que vieram anjos e o serviram. Assim mesmo, amados, assim como nós buscamos a presença de Deus, Satanás e seus demônios, eles buscam tirar as pessoas da presença de Deus. Aqueles queriam tirar Jesus da presença do nosso Deus. Ele queria enganar Jesus, porque ele é um enganador. Assim também ele deseja nos enganar. Mas nós temos que fazer igual Jesus fez. Resistir ao diabo. Resistir às palavras malignas de Satanás. Resistir às setas de Satanás. E vamos o quê? Obedecer a voz de Deus através da pessoa do Espírito Santo. E aí, amados, nós o quê? Estaremos constantemente na presença do nosso Deus. Vamos observar em Apocalipse 20. Apocalipse 20, olha o que fala. No 11 vai falar sobre o juízo de Deus. Agora no 21 nós vamos ler aqui do 3 até o 7. Olha o que diz aqui.
Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, essa segunda morte, amados, é a separação do homem eterna de Deus, que é a segunda morte. E aqueles que obedeceram a Deus, aqueles que tinham seus nomes escritos no livro da vida, eles herdaram a vida eterna. Eles iriam reinar para sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que vai acontecer. É o que está na Bíblia. Todos que creem, todos que se dispõem, todos que buscam a presença de Deus, a comunhão com Deus e com o teu próximo, eles estarão aqui para sempre na presença do nosso Deus. Estarão para sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a cada um de nós, que venhamos alcançar esta bênção de que aqui fala tão claro. Olha, aqui diz que todas as coisas vão passar e que aqueles que estão com Jesus, eles serão o quê? Vitoriosos e estarão para sempre com o Senhor. Que nós estejamos para sempre com o Senhor, que nós venhamos alcançar a vida eterna, para a glória do nome do nosso Deus. Amém.